Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, onde eu tenho publicado nos últimos 20 anos tudo que eu tenho estudado, descoberto, discutido, com amplas evidências científicas que possa ajudar vocês em saúde, ok? Eu sou médico formado pela UNB, Universidade de Brasília, há quase 20 anos. E vocês bem sabem, quem me conhece, que eu procuro praticar em consultório um tipo de medicina que... Existem vários tipos de medicina hoje em dia, mas um tipo de medicina que valorize, que priorize a responsabilização do paciente em termos de estilo de vida, de hábitos saudáveis de vida, desenvolver, manter e otimizar o estilo de vida como forma principal de ter saúde, de recuperar, manter e otimizar a saúde, ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre autoridade em saúde. Como assim? É simples. Todas as vezes que a gente fala sobre saúde, é importante saber a autoridade de quem nos fala aquele determinado conhecimento, O grau de conhecimento, a verossimilhança daquele conhecimento, ou seja, o quanto ele corresponde à realidade e o quanto ele é útil nas nossas vidas, mas muito tem a ver com a autoridade de quem fala, A gente sabe muito bem que hoje em dia, com as redes sociais aí, com a internet, a maioria das pessoas procura saber se quem está falando sobre determinado assunto tem autoridade no assunto. Infelizmente, tem conhecimento no assunto, Infelizmente, muita gente ainda valoriza mais se a pessoa que está falando é famosa, se ela tem muitos seguidores, se tem muito dinheiro, se tem muita popularidade. Mas hoje eu quero falar para vocês baseado em uma pessoa que viveu 400 anos antes de Cristo, que não tem redes sociais, é claro, que já está morta, mas que é considerada em toda a medicina como um grande expoente, que é Hipócrates, o considerado pai da medicina, ok? E Hipócrates, ele cunhou várias frases enquanto estava vivo. A gente não tem absoluta certeza que as frases tenham vindo dele, Mas se você buscar na internet, você vai ver que várias frases, várias citações são atribuídas a Hipócrates, ok? Como pai da medicina. E ele tem autoridade para falar sobre o que é a base da medicina, tá? Hipócrates é tão importante para a medicina que todo médico, ao se formar na faculdade, tem que fazer lá no palco, lá no púlpito, ou onde quer que esteja, o chamado juramento de Hipócrates, ok? É um juramento simbólico que todo médico presta e que ele promete que vai cumprir ao longo da sua prática médica o máximo possível, resguardadas as coisas lá que são históricas, E que tinham mais a ver com o período de tempo, o período da história em que Hipócrates viveu. Mas a maioria do juramento de Hipócrates, todo médico faz e é capaz de cumprir ao longo da carreira médica. Infelizmente, muitos não cumprem, mas o ideal seria que a maioria cumprisse, Então eu quero falar do juramento de Hipócrates hoje, como uma forma de medicina que todos nós deveríamos buscar e os profissionais de saúde exercerem, tá? Como uma forma de medicina que efetivamente ajuda as pessoas, ajuda os pacientes, ajuda a ter melhores resultados em consultório e que todo profissional de saúde deveria colocar em prática. Mas Ícaro, por que você está falando do juramento de Hipócrates para a medicina e está colocando todos os profissionais de saúde como que devessem seguir o juramento de Hipócrates? É simples. Na época em que Hipócrates cunhou o juramento de Hipócrates para a medicina, não existia nutricionista, psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, profissional de educação física, fisioterapeuta. Eram os chamados médicos que cumpriam toda essa função. Se a gente pudesse voltar no tempo e explicar para Hipócrates como que hoje em dia a saúde está dividida com tantas sub-áreas de uma área grande que seria saúde, ele facilmente diria, eu acredito, que todos esses profissionais de saúde
são na verdade médicos, mas médicos subespecializados. O médico da nutrição seria o nutricionista, o médico do restante da medicina, fora os outros profissionais, o médico mesmo, o médico da mente, o psicólogo, o médico da reabilitação física, o fisioterapeuta, o médico dos cuidados gerais, o enfermeiro, o médico que usa mais os exercícios físicos e atividade física para tratar, para curar quando possível, para prevenir, o educador físico. Então eu realmente acho que o juramento de Hipócrates ele serve para todo profissional de saúde e que todos deveriam observar o que Hipócrates disse. Algumas pessoas colocam como, tá, mas naquela época não tinha o tanto de tecnologia, de remédios, de tratamentos, de avanços da ciência que tem hoje em dia. É verdade. Mas Hipócrates falou da base para cuidar do paciente, para cuidar da saúde. E essa base necessária permanece intacta. Então a minha ideia nessa live de hoje é mostrar para vocês que base é essa, que continua sendo principal em saúde e deixar claro para vocês que não é o Ícaro que está falando. Eu propago isso nos meus 20 anos de medicina, mas isso tudo está embasado no trabalho original de Hipócrates, o pai da medicina, que é considerado por toda a medicina, tanto que o juramento é feito até hoje. Existem críticas por parte de vários expoentes da medicina quanto ao juramento de Hipócrates ainda ser feito pelos recém-formados, que ele daria uma falsa noção para o profissional de ser um sacerdócio, onde o profissional seria um braço direito de Deus inquestionável, que isso geraria um grau de compromisso e de autocobrança muito grande para o profissional de saúde e que isso não é saudável nem para o profissional de saúde e nem para a rotina que ele vai imprimir para os pacientes. Mas eu continuo acreditando que o juramento de Hipócrates e que a frase mais célebre que ele cunhou, faça do teu remédio teu alimento, do teu alimento teu remédio, continuam intactos como a base da medicina que realmente deveria ser praticada por todo médico como prática primária da sua atividade de medicina. Vamos ver o que é então? O juramento de Hipócrates ele sofreu várias revisões ao longo do tempo, mas a revisão que é mais utilizada no Brasil para fins de juramento lá no palco e para referência ao juramento de Hipócrates, o que ainda é feito em vários processos, sindicâncias e referências à medicina, é essa aqui. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, ou Igeia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue, estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte. Fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Aqui está falando da obrigação para com os professores e para com, sobretudo, os pacientes. Continua. Ter seus filhos por meus próprios irmãos, o paciente, o ser humano em geral. Ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Olha só, desde aquela época. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei esta operação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda a sedução. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir do juramento, o contrário aconteça, tá? E aí vem a principal frase de Hipócrates, atribuída a Hipócrates, com evidências históricas disso, que a maioria das pessoas propaga por aí, mas que poucos cumprem à risca. Faça do teu alimento teu remédio e do teu remédio teu alimento. Deixa eu explicar para vocês o quanto essa frase é importante,
mas é incompletamente utilizada por aí. A maioria das pessoas coloca como se esta frase significasse que o principal remédio que todo mundo pode ter e deve ter é a sua alimentação, que provê fibras, vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras e água. O problema é que vamos às definições, tá bom? A definição de remédio ou medicamento é quase sinônimo, tá certo? É todo recurso ou substância que sirva para combater, reduzir ou ajudar a curar, quando possível, sintomas, dores, doenças ou males, tá bom? Isso é a definição de remédio. Alimento, a definição é toda substância que sirva para alimentar ou nutrir, que sirva de fonte de matéria ou de energia para que os organismos possam executar suas funções vitais. Então, fica claro que Hipócrates não estava falando só de comida, tá? Só alimentos? Não. O organismo humano precisa de vários nutrientes diferentes para funcionar direito. Sim, precisa das vitaminas, minerais, fibras, proteínas, gorduras e carboidratos que costumam vir nos tempos modernos da nossa comida ou da suplementação, tá bom? Mas também precisa de maneira importante e obrigatória de outros nutrientes que a gente esquece de considerar quando olha a frase de Hipócrates, que são oxigênio, água e energias. O ser humano se alimenta de energia, sim. Energia solar, calor e até várias energias que a gente troca com outras pessoas e com o meio ambiente que nos cerca, mas que a ciência ainda está começando a entender essas trocas e como essas energias são importantes para nós. Então, quando Hipócrates falou, faça do teu alimento teu remédio e do teu remédio teu alimento, ele quis dizer que quando você quer tratar e, se for possível, curar através desse tratamento qualquer coisa, a primeira coisa que todos nós deveríamos buscar é fornecer para o nosso organismo estas coisas que ele precisa para sobreviver, com qualidade e em quantidade adequados. Então não é só nutrientes da alimentação, mas também oxigênio, água e as energias. Eu provo para vocês. Já há 2 séculos atrás, talvez até mais, quando um paciente estava muito doente, parte do tratamento que o paciente tinha que fazer era ir para algumas clínicas do tipo solarium, onde o paciente tinha dentro do seu tratamento, entre outras coisas, a exposição solar de manhã e à tarde em quantidade e qualidade suficientes. Então, o entendimento da medicina antiga já era de que a exposição ao sol é tão importante para o ser humano quanto é importante para todos os seres vivos na face da Terra. Ok? Também práticas de respiração adequada eram fomentadas, eram estimuladas para tratar quase todas as doenças desde a antiguidade. Ok? Práticas de oxigenação. E a gente sabe que todo mundo, quando está num ambiente muito pesado ou quando está em contato com uma situação de vida muito pesada, muito carregada energeticamente, ou quando você está em contato com pessoas que estejam muito tristes, depressivas ou carregadas negativamente, que a nossa própria saúde pode acabar sendo abalada pelo contato com essas pessoas, mesmo que não seja um contato físico, só de proximidade. Então, eu acabei de comprovar para vocês que as energias também são importantes como nutrientes para nós. E várias energias que a gente conhece, né, como solar, como calor, que é importante para o tratamento de várias doenças, e essas outras energias que a ciência está começando a estudar, principalmente com o advento da física quântica e da medicina quântica. Não dá para fechar os olhos para isso. Então, a medicina de Hipócrates é a medicina que foca em melhorar o estilo de vida através do fornecimento para o organismo de condições para ele trabalhar antes de buscar os remédios,
que a gente tem atualmente, ou junto aos remédios que a gente tem atualmente. Hipócrates já deixou claro, então, que o principal remédio que a gente pode dar para o nosso organismo é dar condições para ele funcionar direito. Essas condições, eu já falei para vocês exaustivamente, passo a passo, como aplicá-las na sua vida, como ver se você está praticando adequadamente e como otimizá-las lá no icaro.med.br/saúde, mais especificamente no icaro.med.br/12 passos, ok? Se você for lá e você colocar em prática o método que está lá gratuitamente para vocês, você vai dar condições para o organismo fazer a principal função que ele desempenha no dia a dia, que é autorreparo. Por quê? Ninguém foi feito para viver com as células que tem ao nascimento uma vida inteira. Por quê? Se a gente nasce como bebê pequenininho e atinge uma massa corporal, uma quantidade de neurônios, de ligações neuronais e de componentes no corpo muito maior, sabe? Dezenas de vezes maior ao longo da vida, isto significa que um crescimento aconteceu, não é? Ou seja, as suas células, elas têm que estar se reparando, se reproduzindo e se tornando mais fortes a cada momento que você as submete ao meio ambiente, às agressões do dia a dia. Elas precisam, então, ter condições de se reparar, de sobreviver, de combater o excesso de inflamação, de radicais livres, as agressões e se multiplicarem para poder se renovar. Por exemplo, quando um neurônio morre, a ciência sabe que a gente está produzindo novos neurônios a vida inteira, bem como grandes conexões entre eles o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro plasmando novas conexões. Então, se até os neurônios, que são as células cerebrais, se multiplicam, fazem novas conexões, se reparam, todas as células do corpo também, em períodos de vida diferentes. As células do sangue, por exemplo, em torno de 120 dias, mas as células intestinais, 4 dias, as células da pele, 7 dias. Então, o básico que Hipócrates nos diz é que a gente tem que dar condições para o nosso organismo de manter esse mecanismo de autorreparo e multiplicação saudável e em quantidade e qualidade adequados a vida inteira. Mas uma máquina só funciona se você dá para ela os combustíveis necessários para ela funcionar e os materiais para ela se reparar. E esses materiais ele chama a atenção como nutrientes, como alimentos. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você tem uma questão de saúde e quer melhorar dela e tornar seu organismo mais forte para não desenvolver outras, ou para, quando desenvolver outros agravos da saúde, conseguir se reparar, fazer frente a eles cada vez mais forte e capaz, a pergunta que você tem que se fazer é: eu estou fornecendo combustíveis e materiais adequados, energia e materiais para o organismo em quantidade e qualidade adequados? Veja bem, eu não estou dizendo para você que você tenha que viver uma vida perfeita para ter saúde. Não. Todos nós estamos expostos a toxinas voluntária e involuntariamente todos os dias. Todos nós temos dias onde a gente vai se alimentar e se nutrir melhor ou pior pelas intempéries da vida. Mas o que Hipócrates nos diz é que a gente tem que buscar a cada dia fazer a nossa parte ao máximo possível para nutrir os nossos corpos e a nossa mente adequadamente com tudo isto, com estes nutrientes. Senão, nenhum outro remédio vai funcionar se os principais não estão sendo fornecidos. Água de hora em hora mesmo sem sede, respirar adequadamente, regularmente, pelo menos 3 vezes a cada hora. Tudo isso que eu estou falando está detalhado lá no icaro.med.br/saúde, tá? Eu recomendo fortemente que vocês acessem este link e sigam o que está lá, tá bom? Dormir adequadamente, porque é nesse período de sono que o nosso organismo utiliza adequadamente os combustíveis, se repara, se prepara para o dia seguinte. O exercício físico como forma do organismo saber aonde ele tem que botar mais resistência, onde ele tem que fabricar e reparar mais coisas. E o exercício físico também como promotor da circulação sanguínea, para que os nutrientes cheguem adequadamente em todas as partes do corpo. É claro que uma alimentação a mais saudável possível. Todos nós comemos porqueira de vez em quando, às vezes sem querer, alimentos que não são da melhor procedência possível.
Todos nós muitas vezes vamos fazer isso de propósito, vamos comer alguma coisa gostosa e que não seja tão saudável no nosso dia a dia, mas que a maior parte do dia a dia seja o máximo possível nutritiva, no sentido mais amplo de nutrição, para que a gente possa fornecer para o nosso organismo o principal remédio que Hipócrates nos falou. Então é ele quem está nos dizendo desde 400 anos antes de Cristo. Se alguns médicos e profissionais de saúde esquecem disso na sua prática diária, prescrevendo logo outros remédios e tratamentos específicos, muitas vezes sem dar o foco para o que Hipócrates pediu que a gente focasse, você não precisa cometer o mesmo erro. Você pode aprender e melhorar sua nutrição no sentido mais amplo pelo seu bem de quem te importa e passar esse conhecimento à frente. Aí muitas pessoas aqui interrompem. Ícaro, mas em que ponto que Hipócrates falou da prevenção? Lá no juramento de Hipócrates. Quando ele puxa para Higeia, Esculápio e Panaceia, ele está fazendo menção a deuses e semideuses gregos, tá, da época dele, onde eles eram politeístas, tá bom? Cultuavam vários deuses, que tinham como função básica cuidar da saúde das pessoas, seja com conceitos amplos que pudessem atingir tudo da saúde, Panaceia, seja por Esculápio, que tinha por ofício a prática da medicina, tá certo? Junto a Apolo, seja por Higeia, que tinha a ver com os cuidados preventivos, paliativos e de cuidado com a saúde. Então, Hipócrates acaba nos falando que nós precisamos, como primeiro passo para prevenção e tratamento, cuidarmos melhor de nós mesmos, não só como profissionais de saúde, mas o próprio paciente, cada um de nós como paciente, todo profissional de saúde é paciente dele mesmo também, ok? Dando a devida atenção primeiramente ao básico, que é água, comida, exercício, sono, respiração e pegar sol adequadamente, regularmente e os outros cuidados que estão lá no estilo de vida mais saudável. Entenderam? Então, assim, muitas vezes eu sou bastante criticado regularmente por alguns médicos e profissionais de saúde que não entendem que não é que o Ícaro não valorize um remédio da química atual ou da biofísica atual vendido nas farmácias ou que tem uma função específica no organismo, que eu só falo de hábitos saudáveis de vida. Não é isso. É só que eu acho que antes dos remédios ou junto a eles, o paciente precisa ser perguntado: você está cuidando do básico necessário primeiro? E se não estiver direito, todo profissional de saúde tem a obrigação, ou teria em tese, de saber que hábitos de vida saudáveis são estes, que Hipócrates muito bem nos diz, que nutrientes são esses, e perguntar e ensinar para o seu paciente o que ele deve colocar na sua vida, como, em qual quantidade, qualidade, junto ao tratamento que vai prescrever. E muitas vezes só de fazer isso antes de prescrever o tratamento, o organismo já recebe condições plenas de se tratar, de se curar, de se fortalecer. E muitas vezes quando você não esperar pelos sintomas, pela doença, para poder praticar tudo isso, você vai ver que vai adoecer menos e que vai precisar menos dos remédios. Mas é claro que muitas vezes os remédios e as medidas específicas são importantes. Por quê? Existem casos onde o paciente tem carência de vitaminas, de minerais, de nutrientes químicos da alimentação, como proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, água, e você dá isso para o paciente e a máquina dele, o organismo dele, vai usar isso para produzir o que precisa naquele momento, hormônios, neurotransmissores, enzimas, entendeu? Mas tem vezes onde o paciente ficou tanto tempo sem dar essas condições, ou determinadas doenças, muitas vezes infecciosas, reumatológicas, já estão ali instaladas e o paciente vai precisar que você reponha junto ou otimize junto os hormônios, os neurotransmissores, dê remédios específicos, dá enzimas, enfim. Então, nesses casos, está mais do que justificado você fazer as duas coisas juntas. Ajudar que o paciente, ou você como paciente, otimizar os nutrientes que Hipócrates bem falou, que estão lá no icaro.med.br/saúde e no /12 passos, ok?
e ver que remédios e tratamentos específicos seu profissional de saúde junto a você julgue que sejam oportunos. O que não dá é para a medicina continuar só passando remédio, só passando tratamentos específicos. Entendem? Isso não pode acontecer. A medicina precisa voltar a priorizar o mais importante junto como fundamento da prática médica. E aí eu puxo para os demais profissionais de saúde também. Eu puxo para o profissional de educação física, que tem que priorizar os mesmos princípios junto a orientar exercícios e a prática de esportes para ajudar o seu paciente, o seu cliente. Puxo aqui a consciência dos colegas nutricionistas, que além de uma boa dieta, precisam cada vez mais também ver se o seu paciente está cumprindo direito bons hábitos de vida e promovê-los no seu dia a dia. E também o mesmo para psicólogos, que vão cuidar da saúde mental, mas a mente se manifesta no corpo através do cérebro, e um cérebro vai precisar dos hábitos saudáveis de vida para que a mente seja saudável e para que o cérebro se manifeste adequadamente as ordens da mente no corpo. Então, tudo está interligado. E o que não dá mais, na minha humilde opinião, é para vocês, profissionais de saúde, continuarem exercendo uma prática que eventualmente não priorize os ensinamentos de Hipócrates e que eu já compilei para vocês de maneira completa e gratuita lá no icaro.med.br/saúde, ok? Agora, lá também eu coloquei as outras medidas específicas que você muitas vezes vai ter que abordar junto a esses ensinamentos de Hipócrates para que tudo possa dar certo quando o assunto for saúde, ok? Então, de uma vez por todas, fica o meu recado final para vocês. Aprendam com conhecimento de qualidade e façam o necessário pela saúde de vocês sem colocar o carro na frente dos bois. Ou seja, otimizem primeiro o que está lá no icaro.med.br/questionário, como forma gratuita que está lá, de vocês identificarem aonde podem estar pecando nesses hábitos de vida tão fundamentais e aonde e como vocês podem melhorar esses hábitos de vida para dar condições para a máquina de vocês, muitas vezes, ela funcionar melhor e tratar-se adequadamente, prevenir adequadamente doenças e até curar-se muitas vezes, fazendo com que você dependa menos ou nada de remédios. Isso é o caminho básico da medicina que Hipócrates muito bem nos falou. Tudo bem? Como eu disse para vocês, meu nome é Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico, tenho quase 20 anos de experiência em medicina. Meu site é o icaro.med.br. Lá no icaro.med.br/Hipócrates e no icaro.med.br/saúde, vocês vão encontrar essa live, esse vídeo aqui que eu vou postar lá hoje mais tarde ou amanhã, tá bom? Se é que você já não está assistindo lá nesse link, o vídeo. E eu sugiro que você acesse icaro.med.br/saúde e siga o método que está lá, tá? Gratuito, e você vai ver que ele é baseado nos ensinamentos de Hipócrates e que tem tudo para você melhorar a sua saúde seguindo o que está lá, tá bom? Nesse ano de 2019 e 2020, eu planejo iniciar grupos pequenos de acompanhamento de cada um desses preceitos em grupo, tá? Eu não posso fazer consultas coletivas nem à distância, nem exclusivamente à distância, mas para os interessados nisso, né, nesse grupo, claro que vai ser uma atividade remunerada, porque vai tomar pelo menos 1 a 2 horas por semana minhas, por um período de 6 meses, eu estou vendo esse programa. Vai ser para um grupo bem seleto, com vagas bem exíguas, sabe, para que eu possa dar atenção para todo mundo. Você pode mandar um e-mail para mim no recepção.med@gmail.com ou no icaro.aa@gmail.com. Lembrando que se você mandar e-mail para o recepção.med, o C cedilha e o atil não existem em e-mail. Então vai ser recepcal.med@gmail.com, tá? Então você pode garantir a sua vaga nesse grupo. Eu pretendo passar nas próximas semanas a questão de preço, de como vai funcionar e tudo, tá? Mas eu não estou aqui para vender produto para vocês, não. Eu quis mostrar para vocês que a minha carreira médica sempre esteve pautada principalmente nesses ensinamentos de Hipócrates, além das outras coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida em várias pós-graduações, em muito estudo, em muita prática também, mas eu quis mostrar para vocês que esse método já está lá, em linhas gerais, para o mundo inteiro poder aproveitar gratuitamente conhecimento de qualidade
no icaro.med.br/saúde. O Dr. Juliano Mesquita está perguntando se o grupo é só para médicos. Não, aí é que tá. Esse grupo que eu pretendo criar é justamente para ensinar as pessoas a cuidarem melhor da sua saúde e também ensinar os profissionais de saúde que estejam no grupo a cuidarem melhor da saúde dos seus pacientes, passo a passo, abordando cada aspecto da saúde que eu julgo importante, fazendo essa atenção mais básica, mais corpo a corpo com cada um dos participantes, tá bom? Então, os participantes do grupo vão ter acesso a mim privilegiado por 1 a 2 horas por semana, toda semana, por um período que eu estou estimando de 4 a 6 meses, para poder a gente discutir tudo que tem a ver com os aspectos deles. Não é da consulta à distância, isso eu não posso, então não vou passar prescrição, nem pedido de exames carimbado e assinado para você fazer lá, tá bom? Tudo dentro dos preceitos que o Conselho Federal de Medicina prega, mas eu posso, como médico e coach, dar dicas para as pessoas viverem melhor, não só como médico, mas como ser humano e alguém que adquiriu muito conhecimento nos últimos 20 anos e que tem o desejo de ajudar pessoas a cuidarem melhor da saúde no mundo inteiro, mas que, como eu só atendo em Brasília, não vai dar para fazer isso presencialmente no mundo inteiro, tá? Então é a minha forma de tentar ajudar todo mundo à distância a cuidar melhor da saúde. Tanto profissionais de saúde, que serão muito bem-vindos no grupo, quanto não profissionais de saúde, porque a ideia do grupo é passar conhecimento de saúde, ouvir as demandas das pessoas e dar dicas, dar sugestões, sabe, que possam beneficiar o grupo. Cada um vai poder postar o que precisa e eu vou ajudar as pessoas com conselhos, de forma que todos possam aprender com o exemplo de cada um. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus hoje e sempre, que Deus abençoe muito vocês e as suas famílias. Essa foi a primeira live de 2019, no dia 6 de janeiro de 2019, e eu espero que tenha ajudado muito vocês e que possa mudar a vida de vocês para melhor, de hoje em diante. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais. Ok? Eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês sobre o tema de hoje, tá? Eu fico muito feliz com as interações que vocês passaram. Um abraço, Juliano, Márcia, Dani. Alguém postou aí mais acima que conseguiu engravidar com o tratamento que fez comigo. Eu agradeço muito, Maria Princesa. Eu agradeço muito pela consideração, mas Maria, se você engravidou, o mérito é todo seu, sabe? A ideia minha foi sempre só ajudar você a otimizar a sua saúde. Que bom que o seu esforço principalmente deu certo e que você conseguiu engravidar. Parabéns, que Deus abençoe muito você e esse menino que está aí dentro. Opa, falei que é menino, vai que eu acerte, né? Pode repetir o e-mail? Sim, icaro.aa@gmail.com. O AA é de Alves Alcântara, tá? Não é de Alcoólicos Anônimos não, tá bom? Até porque eu não bebo esse tanto nem regularmente. Ou o recepção.med@gmail.com. Lembrando que como é um e-mail, é recepcal, né? Sem o C cedilha e sem o atil, .med@gmail.com. Tá certo? E para mim é sempre um prazer ver que nas lives tem aparecido cada vez mais profissionais de saúde, interessados em saúde, as pessoas estão estudando cada vez mais para poder chegar nos seus médicos profissionais de saúde e pedir o melhor para si. Eu fico muito feliz com isso, porque muitas vezes quando você começa a falar de hábitos saudáveis de vida para as pessoas e em grupos de profissionais de saúde mais convencionais, muitos profissionais têm resistência a isso, como se você estivesse falando que remédios não prestam para nada, que ninguém deveria utilizá-los. E a ideia não é essa, gente. É só adicionar conhecimentos mais arcanos, né, mais milenares e que funcionam, né? Fabi tá falando, você já ouviu falar de modulação hormonal nano? Já. Eu falo sobre modulação hormonal no icaro.med.br/modulação. Claro que como é um link sem o C cedilha e sem o atil. Confira lá, tá, Fabi? icaro.med.br/modulação. NutriWave fala, faz uma live de medicina quântica. Já tem coisa sobre medicina quântica lá no meu site, tá? Você pode buscar lá no icaro.med.br, vai abrir a área de busca na página principal e você busca lá medicina quântica. Tá bom? Bom, então é isso. Se não tem mais dúvidas, que Deus abençoe vocês. Vou colocar essa live no Facebook, no icaro.med.br/vídeos, no icaro.med.br/Hipócrates, tá?
e no youtube.com/drricaroalves. Em todos esses lugares você já tem um monte de links para vocês estudarem e aprenderem mais sobre saúde e como desempenharem melhor o papel de vocês no dia a dia se já são profissionais de saúde. Lia, sou educadora física e você tem me ajudado muito. Muito obrigado. Eu fico muito honrado de ouvir isso. A ideia é ajudar. Tá certo? Fabi, modulação hormonal nano é simplesmente você usar hormônios bioidênticos manipulados em tecnologia de nanoestruturação para fazer modulação hormonal. Eu falo sobre isso lá no icaro.med.br/modulação, tá? Parece que foi o Marco Botelho, um dentista aí, que tem muitas pós-graduações, né? Parece ter muito conhecimento no assunto, que ele cunhou esse termo modulação nano, tá? Márcia Teixeira, você tem me ajudado muito, fico muito honrado de ouvir isso, sabe? Eu fico muito feliz de ajudar as pessoas, é um dos meus objetivos de vida, fico muito feliz, tá? E agradeço pela sua confiança. Romos Fotos, você acha que a medicina integrativa é o futuro da medicina? Eu tenho a mais absoluta certeza que sabe? Arthur Schopenhauer muito bem falou que toda verdade, primeiro ela é ridicularizada, depois ela é negada, depois ela é aceita como a verdade que é. E a gente está na fase da medicina integrativa ter oposição. Já passou da ridicularização e ter oposição. Então, em breve, ela vai ser aceita porque os preceitos funcionam muito bem. Ainda não é reconhecida como especialidade médica no Brasil, mas eu tenho fé que um dia todos os médicos vão sair da faculdade com a base de medicina integrativa, tá? Fabi, o implante hormonal seria prejudicial? Depende dos hormônios que forem colocados lá dentro, tá? Isso varia muito, depende do tipo de hormônio, da quantidade, qualidade e tudo, tá? Doutor Ícaro, o que Hipócrates diz sobre a exposição ao sol? Porque a maioria diz que causa câncer. Se você buscar sol e vitamina D lá no icaro.med.br, eu já abordei esse assunto lá. A exposição solar, na minha humilde opinião, embasada por estudos, ela é fundamental para a sobrevivência da raça humana e para a saúde. Mas é claro que tem que ser feita da forma correta, que eu explico lá no site, tá? Doutor, tenho todos os sintomas de síndrome de ovários policísticos, mas todos os ginecologistas que vou dizem que não é. Fico confusa. Se você buscar síndrome de ovários policísticos lá no icaro.med.br, você vai ver que eu já gravei vídeo e falei sobre isso lá. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Um grande abraço, fique com Deus, uma boa semana, um bom ano para vocês e famílias. E divulguem esse vídeo, tá bom? Se vocês acharam que ajudou vocês, para que ajude mais gente, tá? Ele vai estar no link icaro.med.br/Hipócrates. Grande abraço, fique com Deus, até mais.